Capítulo 15. Uma questão decisiva. Reprimindo um bocejo, continuei escutando o casal que se achava em meu gabinete e discutia sobre a imagem que cada um tinha do outro. Minha sala não tinha janela e parecia sem ar também. O gabinete estava abafado. Gosto de gente, gosto de ajudar as pessoas, mas naquele momento sentia-me cansado. Já me achava ali havia algumas horas, dando aconselhamento. Tenho muita fé no trabalho de aconselhamento e creio que podemos sim ter um ministério de aconselhamento sério. Mas estou convencido também de que a principal razão por que existe tanta necessidade de aconselhamento hoje é que os cristãos oram pouco. Se passassem mais tempo lendo a palavra de Deus, meditando nela, orando sobre o que leem e aplicando-o à sua vida, encontrariam orientação na própria palavra. De repente, a mulher disse algo que me despertou. A única coisa que quero é que ele seja homem, só que seja homem. Endireitei-me na cadeira, olhei para ela e em seguida para o marido. Era um desejo justo. Aquele homem não tinha exercido satisfatoriamente a liderança no lar. Por causa disso, os filhos haviam perdido todo o respeito por ele. O mais velho zombava do pai abertamente, sem o menor constrangimento. Os outros, a mãe ainda estava conseguindo controlar, mas sem muita energia. Eles desobedeciam sistematicamente às suas ordens, procurando provocá-la. A mulher trabalhava fora para completar a renda do marido, que não se dispunha a procurar um emprego melhor. Se ele quisesse, poderia facilmente arranjar um. E tendo que impor disciplina e ao mesmo tempo dar segurança aos filhos, além de ter de contribuir com o sustento, ela se sentia esgotada. Ademais, o relacionamento deles perdera o sabor, em todos os aspectos, conjugal, sexual e recreativo. Ela queria um pouco mais de tempero, mas dele só vinha insipidez. Ela queria um relacionamento mais romântico e estimulante. Ele lhe oferecia o tédio e a rotina. Agora ela dissera tudo. Expusera seus desejos. A única coisa que quero é que ele seja homem. Só que seja homem. Olhei diretamente para ele. Você ouviu o que ela disse? Falei. Ela quer um homem. Consegue ser esse homem? Ela quer você. Ele sustentou meu olhar direto por uns instantes e depois desviou os olhos. Levantou o rosto e ficou fitando o teto por um longo tempo. Houve um prolongado silêncio que provocou um forte constrangimento e um clima de tensão. O silêncio se tornou tão gritante que era quase ensurdecedor. Mas resolvi deixar que ele falasse primeiro. Era sua vez de responder. Ele nunca tivera de tomar uma decisão antes. Primeiro, eram os pais que sempre falavam por ele. Depois, durante os anos de casamento, fora a esposa que aprendera a assumir o seu lugar. Ela constantemente ocupava os espaços vagos deixados por ele, tanto em público como em particular, sempre deixando que ele se escondesse por trás do que ela dizia. Agora, depois de viver 2 décadas dessa maneira na escola, no casamento, no trabalho e com os filhos, aquele homem teria de manifestar-se. Seus pais não poderiam mais falar por ele, e sua esposa se recusava a fazê-lo. Existem 2 perguntas importantes que todo homem, mais dia menos dia, tem de encarar. E não somente encarar, mas responder também. A primeira, e a principal delas, é a seguinte: que pensais vós de Cristo? E a segunda é: você vai assumir sua condição de homem? Já era tarde, a sala estava abafada, mas a sonolência passara. No ar pairava uma inquietante expectativa. Um homem encontrava-se no limiar de uma decisão. Para responder, era preciso ser homem de verdade. Ele estava sendo desafiado a ir buscar no fundo do seu caráter todos os atributos de um verdadeiro homem: sinceridade, verdade, fé, humildade, coragem, amor e graça. Ali, na presença da esposa, de Deus e de seu pastor, ele teria de responder à pergunta:
Você vai assumir sua hombridade? Não foi sem certa relutância que ele baixou os olhos e lentamente fixou-os no rosto da esposa. Enfim, os dois se viam cara a cara, olho no olho, e de alma aberta um para o outro. Percebia-se claramente que ele travava uma intensa luta interior. Afinal, ele se dispôs a responder, e, embora falasse em voz baixa, suas palavras soaram como uma trovoada naquele aposento. Vou tentar. Com um brilho de felicidade no rosto e lágrimas brotando nos olhos, a esposa estendeu os braços para ele. Deu-lhe um abraço apertado e assim permaneceu alguns instantes num aconchego afetuoso. Era como se tivesse reencontrado um ente querido que perdera. Ele iria tentar. Aquele pródigo, depois de haver passado um longo tempo numa terra distante, tinha caído em si e retomava ao lar. Ele iria tentar. O que mais uma mulher poderia desejar? Ela aceitaria isso, de bom grado. A decisão, vinda do fundo de sua alma, não fora nada fácil, pois tinha a embaraçá-la toda a carga de sua vida anterior. Ele ponderara bem na pergunta, encarara a questão e anunciara a sua decisão. Ser o homem em todo o potencial não acontece como num passe de mágica, é um processo. Não existe varinha de condão que possa produzir essa condição em nós num abrir e fechar de olhos, não. Edificada passo a passo, camada a camada, ponto a ponto, preceito a preceito, decisão a decisão. Lendo a história de Abraão, vemos que a todo lugar que ia, ele edificava um altar e armava sua tenda. Hoje a maioria dos homens primeiro edifica sua tenda e só depois arma o seu altar. Dedicam a maior parte de seus esforços às coisas temporais e quase nenhum às eternas. Passam muito tempo edificando sua personalidade e dão pouca atenção à formação do caráter. Isso é uma inversão dos valores divinos. Podemos sim cuidar da personalidade, mas temos de edificar nosso caráter. Um dos homens mais notáveis que conheço é W.T. Gaston, um herói da fé. Certa vez, Gaston me disse algo que nunca mais esqueci e tenho citado com frequência. Quando a fase de encantamento acaba, sobra só o caráter. Toda mulher deseja profundamente ter em casa um homem de caráter. Todo filho precisa de um homem no leme de sua vida. E a grande necessidade das igrejas é ter homens de verdade em seu ministério. É até possível a mulher exercer influência espiritual na igreja, mas a força só vem dos homens. O mesmo se aplica ao lar e à nação. A força das igrejas, dos lares e das nações depende basicamente da força dos homens que os constituem. Nosso Pai Celeste ordena que tenhamos um caráter semelhante ao de Cristo. O próprio Cristo orou ao Pai, pedindo-lhe que enviasse seu Espírito para que este produzisse sua vida em nós. Eu já disse isso e vou repetir. Ser homem em todo o seu potencial é ter um caráter semelhante ao de Cristo. O homem dominou os montes, os mares e até o espaço, mas a maior façanha que um homem pode realizar é dominar seu espírito. Melhor é o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Provérbios 16:32. Hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. Seja homem, viva como homem em todo o seu potencial.